os irmãos, esse tema, esse texto, nós já meditamos nele algumas semanas atrás em nossa igreja. Ele não é novo para nós. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, ele não é novo. E também não é, Deus não deu essa palavra diretamente a mim, mas Deus deu ao pastor Wander, e ela tocou ao meu coração, e do meu coração está sendo retransmitido para todos nós. Tema de nossa campanha, eu convido você, antes da gente ler o texto, você pode repetir mais uma vez: aviva-me, eu preciso de um avivamento, bem forte, vamos lá? Aviva-me. Você que está com a gente pela internet, você também em sua casa deve ler, deve participar, porque Deus também quer falar com você, tá bom? E para esse texto, Marcos 9, versículo 14, diz assim a palavra de Jesus nessa noite: a cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Exclamou: creio, tudo é possível àquele que crê. E versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos juntos, irmãos, repetir então o versículo 29. Todos juntos, leamos bem forte as palavras o versículo 28, que inclui a pergunta dos discípulos, e o 29, onde está a resposta. Vamos lá? 28 e 29, bem forte. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos
e vamos orar mais uma vez. Você que nos acompanha aí de sua casa, seu smartphone, sua televisão, vamos orar juntos, busquemos juntos a Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por tudo que Tu já ministraste ao nosso coração. Obrigado, Jesus, por podermos ler a Tua palavra, por podermos meditar na Tua palavra. Ajuda-nos, meu Deus, fortaleça-nos, meu Pai. Nós oramos para que Tu abra nosso entendimento, para que Tu, Senhor, vá nos acompanhando no decorrer desta ministração, e que o Teu Espírito Santo, Ele vá falando, Ele vá fluindo, Ele vá, Senhor, tocando em nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ir no mais profundo do nosso ser, nos relembrar, nos mostrar, abrir nossos olhos, que Tu, Senhor, venhas nesse momento transliterar para o coração de cada um aqui, aquilo, ó Deus, que Tu queres falar. Nós oramos, meu Pai, nós consagramos mais uma vez nossa vida, nosso coração a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta palavra, a gente tem um quê? Muito de particularidade nossa, como igreja. Talvez alguém esteja nos acompanhando pela internet, talvez alguém esteja até, não sei se tem algum visitante de primeira vez hoje aqui em nossa igreja, talvez alguma pessoa nem entenda muito bem essa palavra, porque ela tem muito um quê de restauração, de foco para o meu e para o seu coração da igreja Betel em Pilar. Porque nós precisamos, quando Deus colocou no meu coração de nós orarmos nesse tempo por avivamento, foi justamente tudo o que está sendo ministrado aqui nessa palavra, que será ministrado ao seu coração, que veio ao foco. Por que nós precisamos de avivamento? E no decorrer desse texto, eu peço ao Senhor que fale ao seu coração, que não tenha nada que possa impedir você de receber, porque até para receber uma palavra, como a gente sempre diz, nós precisamos do Espírito Santo. Satanás quer atravessar, ele quer impedir você de ouvir e de ter resultados na sua vida, mas isso está repreendido em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Deus te abençoe. Quando a gente lê esse texto, nós estamos vendo uma cena interessante. Os discípulos mais Jesus Cristo estão descendo do Monte da Transfiguração e eles então se deparam com uma multidão que tinha uma falação muito grande, e Jesus para ver o que está acontecendo naquela multidão, e chega um pai, fala com Jesus a respeito do problema do seu filho. O filho estava endemoniado há muito tempo e precisava de uma ajuda, precisava de um socorro, mas só que aquele pai necessitado, ele tinha ido aos discípulos pedir ajuda, pedir socorro, e os discípulos prontamente foram lá ajudar aquele pai. O problema daquele menino era que o menino estava endemoniado. O menino estava possesso, e aquele menino estava tão possesso que ele ficava surdo. E um demônio, quando faz uma pessoa ficar surda, realmente essa pessoa está muito usada por Satanás, porque impede com que se ouça a voz de quem vem profetizar vida para essa pessoa. O demônio não só deixava aquela pessoa surda, aquela criança, mas também o deixava com os dentes trincados, e ele espumava pela boca, e diz o pai daquele menino
que aquele demônio queria matar, porque em alguns momentos jogava aquele menino na água ou jogava no fogo. O problema não era um problema grave. Imagina o desespero daquele pai, da família daquele menino. E eles vão atrás de ajuda. E eles então falam com os discípulos. E os discípulos bem intencionados repreendem o demônio daquele menino. Mas eles não conseguem nada. Mas eles não conseguem ajudar aquele pai. Eles não conseguem repreender o demônio não ouve a voz, a ordem dos discípulos. Jesus, percebendo que a multidão já crescia e que aquela multidão já era algo muito grande, ele então rapidamente repreende aquele demônio para que não aglomerasse mais gente. Aquele demônio, quando sai, deixa o menino meio morto. Jesus então estende a mão, levanta o menino, traz ele de volta, entrega ao pai aquele menino e sai de cena, sai do meio da multidão. Jesus não era megalomaníaco, ele não queria atenção sendo chamada para ele o tempo todo, ele não queria ser o astro. Ele então entrega o menino ao pai e sai de cena. Eles entram numa casa, e o foco do que nós precisamos entender nesse texto é justamente o diálogo dos discípulos com Jesus Cristo. Porque os discípulos, ao entrarem naquela casa, começam um diálogo com Jesus Cristo intrigante. Aquilo ficou intrigando o coração deles, apertando o coração deles. Ficaram confusos. Como é que pode? Senhor, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Isso ficava no coração daqueles homens, porque eles tinham uma história acompanhando Jesus. Então eles não esperavam que isso acontecesse. E quando a gente vê esse texto, nós podemos olhar duas figuras aqui. Uma figura é o menino, como a imagem da sociedade que nós vivemos. O nosso município, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso Brasil. Mas a outra figura é a dos discípulos, é a figura da igreja, e poderia ser a igreja de Cristo na face da terra, mas nós queremos falar da nossa igreja, da igreja local, da igreja Batista Betel em Pilar, falar da nossa realidade, a nossa figura como igreja e a figura do nosso bairro, do nosso município, da nossa sociedade. Como nós estamos diante dessa situação? Acontece que eles perguntam para Jesus e Jesus responde para eles que aquilo ali tinha características diferentes, e baseado nessa resposta de Jesus, temos 3 lições de Deus para a nossa vida. 3 lições do Senhor para a sua vida, baseado na resposta de Jesus aqui. Amém? Você está aí? Tem alguém aí? Amém? Primeira resposta de Jesus, quando os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Primeira coisa que Jesus fala: é casta. É a primeira, pode colocar a primeira resposta de Jesus aí, por favor. É casta. Na NVI que nós lemos, significa, a tradução saiu como espécie, é uma espécie de demônio. Na Almeida Revista e Corrigida, que também é uma tradução da Bíblia, que também acompanha na nossa linguagem, significa é casta. Então nós podemos perceber que a palavra casta é uma aglomeração de demônios. E na NVI, falando sobre espécie, é um tipo, um agrupamento específico de demônios. Nós podemos perceber então, pelas duas versões, pela palavra de Jesus aos discípulos, que demônio, eles têm diferenciação. Que os demônios, eles têm hierarquia. Que existem demônios e demônios.
que existem principados, que existem potestades, que existem ações específicas de algum demônio, e por aí adiante. Eles são um exército do mal e procuram destruir a criação de Cristo. Quando Jesus aqui responde que é casta, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, vocês estão me perguntando por que vocês não conseguiram expulsar esses demônios, mas agora é diferente. É isso que Jesus está dizendo para eles, agora é diferente. Porque os discípulos, talvez na mente deles, eles estavam ainda com o primeiro momento em que eles encararam forças sobrenaturais. Se você abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, você vai ver quando Jesus envia os discípulos. Lá em Lucas também narra essa passagem. Jesus envia os discípulos para que eles fossem de casa em casa. E eles então vão de casa em casa, e o texto diz que eles voltaram alegres, porque eles voltaram e eles estavam felizes e disseram para Jesus: olha, Senhor, nós curamos enfermos, até os demônios se submeteram à nossa autoridade, e eles voltaram felizes porque eles expulsaram demônios, porque eles curaram enfermos, porque eles fizeram algo surpreendente, sobrenatural. Talvez esses discípulos voltaram e acharam que por causa daquela situação que tinha acontecido na vida deles, agora o jogo já estava ganho. Talvez eles acharam que aquilo ali já tinha sido suficiente para tudo que eles viessem enfrentar ainda na vida deles no futuro. Talvez eles acharam até que eles voltaram até com um pouquinho de orgulho no coração, porque eles talvez pensassem que, afinal de contas, os demônios se submetem à nossa voz, afinal de contas, nós curamos enfermos, porque nós muitas vezes nos enchemos de nós mesmos, e nós achamos que alguma coisa acontece no reino de Deus, porque nós somos capazes, porque nós aprendemos a fazer, porque foi eu que botei a mão, porque foi eu que fiz. Talvez eles voltaram com alguma dessas coisas em seus corações. Jesus lá ainda em Marcos 6 diz para eles: olha, não fiquem felizes porque os demônios se submeteram à ordem de vocês, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque eu vi Satanás cair como um raio do céu. Jesus estava dizendo para eles: olha, não pensa que isso é grandes coisas, porque o poder que vocês enfrentam, que vocês encaram, é muito maior do que vocês podem imaginar. Não fiquem achando que vocês estão ganhando o jogo, mas se preocupem, fiquem felizes com algo maior nesse momento, que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Agora, já em Marcos 9, eles estão em outra experiência, e eles talvez não entenderam muito bem o que Jesus tinha falado ali. Agora, eles estão diante da mesma situação. Um menino possesso, talvez pensaram assim: é fácil, uma criança possessa? Nós aqui, rapidamente fazemos um culto de oração, e vamos entoar um hino, vamos ler um salmo, vamos repreender esse demônio. É uma criança, vai embora. Não era. Eles se decepcionaram com aquilo ali. Eles se decepcionaram com o que aconteceu. Por quê? E Jesus então fala para eles: é casta. E aí a gente entende por que nós, você, precisamos de avivamento. E aí a gente começa a entender por que em muita coisa nós temos fracassado, por que a vida nossa cristã não é como deveria ser. E aí nós entendemos porque muitas vezes, como servos de Deus, na sua família, na sua vida cristã, como igreja, muitas vezes ficamos patinando no mesmo lugar,
patinando no mesmo lugar e não saímos de uma situação que já deveríamos ter passado há muito tempo. Porque o que enfrentamos, a circunstância que encaramos, não é como uma pessoa que chega endemoniada e se repreende e ela vai embora. E o demônio vai embora. Porque a circunstância que encaramos é muito maior, é muito mais complexa. Quando nós olhamos o mundo à nossa volta, nós começamos a entender. Quando uma empresa de hambúrguer, ela usa crianças para propagar o homossexualismo, quando falar a favor do que a Bíblia ensina sobre a sexualidade de alguém, se torna ridicularizado, pecado e algo errado. Mas falar contra um pecado é algo que não tem precedência e todos são contra. Nós vivemos uma sociedade invertida, porque o que nós vivemos hoje é casta. Porque quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos pessoas corruptas tomando o poder, controlando o meu e o seu dinheiro, e as leis do nosso país, legislando em causa de grupos específicos. É casta. Quando nós olhamos a sociedade que se divide por causa de política, famílias se dividiram, amigos se deixaram, igrejas diminuíram o trabalho e se dividiram. É casta. A situação que nós vivemos no mundo atual, onde se há pessoas lutando talvez para começar a votar e tentar fazer passar leis que autorizem a pedofilia. É casta. E nós olhando para a nossa sociedade e vendo como nós estamos hoje, a gente só pode perceber, a situação é terrível. Nós vivemos na Baixada Fluminense, onde mais se explora o ser humano. Deveríamos, pelo número de pessoas que moram na Baixada Fluminense, termos uma vida digna, tranquila, com muito recurso, pelo número de habitantes desse lugar, mas é o lugar onde mais se exploram as pessoas, em todas as esferas, em todos os lugares. É casta. Quando nós olhamos para o mundo, a gente poderia ficar aqui horas e horas e vendo, olha para cá e vê um problema sério, olha para o outro lado e vê um problema sério, olha para o outro lado e vê um problema pior ainda. A gente vê uma sociedade naufragando, falindo, afundando. Mas o problema maior não é quando a gente olha para a sociedade, porque o mundo, ele jaz no maligno, desde quando ele é mundo. Jesus não falou isso? O mundo está afundado no maligno. Então o que a gente vê no mundo hoje são propostas, são planos se cumprindo, propostas e planos satânicos se cumprindo para a destruição da sociedade. Então a gente não tem muito o que se espantar mesmo. O problema é quando a gente olha para a igreja de Jesus. O problema é quando nós olhamos para a nossa vida. O problema é quando nós olhamos para nós, porque nós podemos perceber uma grande onda se aproximando, uma onda muito grande chegando, e essa onda, como num tsunami, que ela chega num local em alguma hora, e ela chega em outro local em outra hora, em outro espaço de tempo, ela vem
e vem vindo. Foi assim quando a gente viu a reportagem do tsunami. Olha, as águas entraram em tal país lá nas Filipinas, e foi assim, elas vão chegar daqui a não sei quantas horas e minutos em tal lugar. Do mesmo jeito que a gente vê as ondas gigantes de uma tsunami atacando em alguns lugares, a gente vê essa onda chegando em nós. A onda da frieza espiritual, a onda de simplesmente abandonar a fé, a onda de relativizar a vida cristã, a onda de simplesmente desligar o botão de Deus no coração e se viver a vida como achar melhor, porque isso já acontece há muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, país da onde foram grandes avivamentos no passado, países aonde os grandes avivalistas, Spurgeon, Finney, e se você for ler a história do Evangelho, como ele chegou até nós, como ele chegou aos Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou até nós, nós olhamos a história de homens que pregavam e as pessoas chegavam chorando, pedindo piedade, arrependidas, se rendendo aos pés de Jesus, e eram salvas. E por causa do avivamento que houve na Holanda, por causa do avivamento que houve na Inglaterra, por causa do avivamento que houve em muitos outros lugares, o Evangelho chegou ao nosso país. Só que se você fizer uma viagem de volta a esses lugares, os templos lá como esses aqui, muitos deles, a grande maioria deles, já não existem mais. No lugar do púlpito é o bar, é o local onde o barman faz o coquetel e serve as bebidas. O templo é o local onde as pessoas dançam. Os templos viraram danceteria, viraram lugar de baile, viraram bailes, casas noturnas, casas de luz vermelha, ou quiser dar o nome, mas cada templo se virou em alguma coisa específica. Ninguém mais vai à igreja, não tem mais banco, não existe mais crente, não existe mais pastor, não existe mais por que estarem ali, mas também não tem por que derrubar o prédio. Ele pode ser usado para alguma outra coisa, um cinema, um baile, uma festa, ou então usam os prédios onde são as igrejas, e lá está assim. Se você for nesses lugares, muitas das igrejas são museus, muitos desses lugares viraram lugares onde se vai para lembrar uma história que passou, e essa onda, ela chega em nosso coração há muito tempo, ela chega na nossa vida há muito tempo. Antes da pandemia, as pessoas já vinham de uma frieza espiritual muito grande. A pandemia, ela foi só o tiro de misericórdia na vida de muitas pessoas, porque simplesmente desligaram Deus de suas vidas, simplesmente viraram o pensamento para alguma outra coisa. Hoje, a situação que a gente encontra na igreja é alarmante, irmãos. O problema nosso é quando a gente olha para nós. Por quê? Porque hoje a palavra do Senhor, a pregação, a ministração da palavra já não atinge os corações. Pessoas e mais pessoas ouvem a palavra de Deus, mas ela não vai mais aos corações, não vai mais lá no íntimo dos corações, levando o pecador a um arrependimento, levando um pecador à busca de vida santa com o Senhor. É mais um que prega, é mais uma palavra das que eu vou ouvir na minha vida. Quanto tempo dura o efeito de uma palavra, de uma ministração no seu coração? Quanto tempo dura o efeito de um sermão na sua vida? Para alguns é só exatamente naquele momento. Logo depois, assim que sai por aquela porta, já esquecem de tudo e nada daquilo tem mais efeito. O que nós vemos é uma igreja onde a palavra não surge mais efeito, uma igreja que abandonou a oração, uma igreja em que, quando se fala em estar buscando e clamando ao Senhor, não tem porquê. Eu tenho outras coisas para fazer, deixa que outros fazem isso. Uma igreja que muitas vezes terceiriza o que seria o benefício para si mesmo, orar, se aproximar de Deus, porque quem ora, o beneficiado é aquele que orou.
é aquele que busca. Mas uma igreja que nós oramos, mas oramos pouco. O que nós vemos hoje é pecado invadindo a vida das famílias, da igreja. O que nós vemos hoje é muito crente religioso. E quando muitas décadas atrás nós ouvíamos a expressão de que uma pessoa poderia ser católica, mas só nominalmente, ou seja, um católico que não vai à missa, um católico que se intitula, mas não vive uma vida cristã dentro da igreja que professa como sua fé, nunca foi, ou só foi para batizar, ou só foi para alguma festa. Como nós ouvíamos esse termo e não aceitávamos isso, porque se uma pessoa diz que é uma coisa, ela tem que ser. Agora o que nós ouvimos é muita gente que se diz crente não praticante, pessoas que se dizem evangélicas não praticantes. Por que não praticantes? Porque são desigrejadas, porque não estão em lugar nenhum, porque ora estão aqui, ora estão numa outra igreja, ora estão em outra, mas não estão na realidade em lugar nenhum. O seu coração, em seus corações já se desligaram há muito tempo de uma igreja local e não vivem mais nada naquilo ali. Não estão preocupados com a sua igreja local, não estão preocupados com a obra, não estão preocupados com o serviço, são apenas religiosos. Muita gente é por conta da Covid. Crentes que a gente vê hoje é crente egoísta, crente que vem à igreja porque precisa, ou quando precisa de um milagre. Crente que vem à igreja quando precisa que Jesus faça um sobrenatural. E todos nós precisamos de milagre mesmo. E nós cantamos, né, que dessa vez vai ser mais um milagre, porque nós vivemos de milagre. Amém ou não amém? Mas só que o milagre, ele vem do Senhor para aqueles que o buscam a cada dia. A gente não pode ir ao Senhor por causa de milagre. A gente não pode ir ao Senhor por causa das mãos, o que Ele pode fazer por nós. A gente não pode esperar o momento da angústia para a gente clamar pelo socorro do Senhor. Nós não podemos esperar quando precisamos de uma resposta urgente e entrar naquele lugar, na casa do Senhor, ora por mim, ora por mim. Eu tenho que buscar ao Senhor em todo momento da minha vida. Buscar o Senhor querendo olhar nos olhos dEle, olhar na face dEle, querendo adorá-lo, querendo apreciar a beleza que é o Senhor na minha vida, as bênçãos que Ele já tem me dado, e os milagres, eles vão continuar acontecendo na minha vida automaticamente, e o primeiro milagre vai ser o Senhor me fortalecer para encarar os nãos que a vida me traz. Mas a gente não vê isso, a gente vê muita gente indo atrás de Deus por causa de milagre. O que a gente vê é pessoas indo atrás do Senhor para poder ver uma novidade. O que a gente vê na igreja hoje são pessoas que querem novidade. Onde é que tem uma igreja nova, uma novidade? Eu vou para lá. Daqui a 5, 8 anos, onde é que tem uma outra igreja nova? Eu vou para aquele outro lado. Pessoas que querem viver de novidade, como um mercado novo, que abre e depois fecha. Assim são muitas pessoas, tratam a igreja como mercado. Nós precisamos mudar essa realidade, e é justamente isso que é o problema, é casta. O problema não era o demônio do menino, ou a casta de demônio. O problema estava onde? Nos discípulos. O problema estava nos discípulos e não na casta de demônios. O problema somos nós. Quando nós olhamos para dentro da igreja, nós vemos o quanto nós mudamos, e o quanto nós mudamos como igreja, regredindo. Quem aqui é crente há mais de 20 anos? Levanta a mão aí. 25, 20, tá bom. Olha aí, os 20. 25, fica com a mão em pé. Crente há mais de 25. Crente há mais de 30. Vai diminuindo, né? Porque também ninguém quer mostrar a idade, né, Mário? Se a gente fala a idade, né, esconde a mão. Mas, irmãos, houve um tempo, os irmãos que entregaram suas vidas a Jesus há pouco tempo, a igreja tinha sangue nas suas veias. Houve um tempo em que crianças queriam trabalhar com todo empenho. Houve um tempo em que a força do evangelismo de uma igreja era sabe quem?
Aquele grupo que quase não se vê mais, adolescentes. A força de um evangelismo eram dos adolescentes. Houve um tempo em que os jovens eram aqueles que estavam lá para todo momento, e tinham todos os lugares, tinha jovens estavam coordenando, querendo revolucionar a igreja. Houve um tempo em que crentes antigos na fé se preocupavam com a sua igreja, com os novos na fé, em ensinar a palavra, em liderar, em discipular. Houve um tempo que esse tempo mudou e muito. Nós precisamos de um avivamento. Essas igrejas antigas todinhas que você vê por aí, elas foram construídas à base de mutirão. Qualquer igreja com mais de 25 anos, 20 e poucos anos, ela não foi construída por empresa. Ela foi construída à base de balde de concreto carregado pelas crianças da igreja, começando pelas crianças. Todos os prédios. Porque as pessoas tinham alegria em construir, em servir, em serem úteis. O tempo, pasme, irmãos, que o domingo era o dia do Senhor. Era um dia que as pessoas dedicavam para vir à igreja de manhã estudar a palavra com bastante tempo. À tarde saíam para evangelizar e carregar caixa de som, amplificador, cadeira para fazer ar livre. E à noite tinha uma tal de união de treinamento, 18 horas, todo mundo estava na igreja de volta. Quem participou de união de treinamento aqui, levanta a mão. Pois é, 18 horas estava todo mundo na igreja de volta, união de jovens, união de adolescentes, tinha revistinha, era um tempo. Não estou dizendo que tem que voltar esse tempo, mas estou dizendo para você o quanto tinha sangue nas veias por amor a Jesus. Quando tinha 7h30, 18 horas, tinha um negócio de um lanche, um cafezinho, 7h30 começava o culto, e não tinha hora para acabar, ia embora. E as pessoas entendiam que o domingo é dia do Senhor, é o meu dízimo, é a dedicação do meu tempo para Ele, então eu devolvo a Ele o que é dele. Nós mudamos, irmãos, nós mudamos. Nosso problema é que hoje, como igreja, nós temos muita coisa para fazer. A tecnologia, a evolução da sociedade trouxe para nós temos muitos lugares para conhecer, nós temos muitos cursos para fazer, nós temos que fazer muitas renovações da nossa vida profissional, nós temos tanta coisa para se preocupar. Eu tenho que visitar todos os meus familiares, eu tenho que fazer tanta coisa, eu não tenho mais tempo. Se o tempo fosse com 48 horas, ainda seria pouco dia. Eu ainda arrumaria mais coisa para que eu pudesse fazer. Eu não tenho mais tempo. Nós não temos mais tempo. Temos mais tempo para Deus. O que nós agora encontramos quando devolvemos, quando falamos das coisas de Deus, quando falamos de igreja, do reino do Senhor, é cansaço. O que nós encontramos nas pessoas quando se fala do reino de Deus, da igreja do Senhor, é desmotivação, medo, frieza. O que nós encontramos é acusação. Você não fez, você também não fez, mas você também não faz, mas quem fez, fez errado, não era para fazer assim, era para fazer diferente. E acusação, ou esquisitice, pessoas esquisitas, porque todos nós somos esquisitos de alguma parte. Não tem ninguém bom aqui, todo mundo é esquisito, começando por mim. O mais esquisito está na frente falando, mas nós queremos que todo mundo nos entenda. Que todo mundo entenda como é que eu sou e me aceite como eu sou. É casta, irmãos. É casta. O problema que nós encaramos hoje é uma onda de frieza espiritual. É uma onda de sequidão. É uma onda de abandono de Deus enorme. E hoje já se diz que o número de pessoas fora de igreja, que foram crentes, mas que estão fora da igreja, é maior do que os que estão dentro da igreja.
por causa da frieza, por causa dos escândalos, por causa de uma série de coisas. A palavra de Jesus para aqueles discípulos, ela serve para nós, não é um probleminha qualquer. Nós precisamos de avivamento, você precisa de avivamento, porque não é um probleminha qualquer. Não é um demôniozinho que está passando na sua vida e que você vai repreender em nome de Jesus e que ele vai sair correndo, porque existem demônios que são assim, que querem atormentar a nossa vida, mas não é desse que nós estamos falando. Nós estamos falando de categoria de demônio com muito mais poder de influência e de mudança na mente das pessoas do que nós possamos imaginar. Nós precisamos de avivamento para encarar isso aí. Posso ouvir um amém? Porque Jesus, ele dá outra lição para os discípulos. Quando ele fala para esses discípulos, olha, essa espécie só sai. Então, tem uma qualificação. Ele está dizendo ali que tem um problema nos discípulos. O problema é que o poder era inadequado. Essa é a segunda lição que a gente aprende. Pode mudar aí, por favor. O poder é inadequado. Os discípulos tinham um poder, mas não tinham poder para encarar aquela situação. E muitos de nós temos poder, vivemos uma vida cristã, mas quando nos deparamos com algumas situações que já estamos nos deparando e já percebemos que é verdade, o poder é inadequado. Dentro daquela casa, os discípulos de Jesus estavam conversando e Jesus estava dizendo para eles isso: olha gente, esse espírito só sai. O poder é inadequado de vocês, não é assim que se expulsa essa casta de demônios, essa espécie de demônios. Não vai ser assim que vocês vão resolver o problema. Vocês estão tentando resolver o problema que vocês resolveram lá atrás, da mesma maneira que vocês estão vivendo agora. Não, esse poder que vocês estão usando aí é fraco. Esse poder que vocês estão usufruindo dele hoje é pouco, é pequeno, é ínfimo em relação ao problema. Não dá para encarar o menino lá fora, não. Não dá para encarar a casta de demônio que tomou aquele menino lá fora. Eles dentro daquela casa conversando. O negócio lá é quente, a chapa é quente. Com essa situação de vida que vocês estão vivendo, com esse grau de problemas e circunstâncias que vocês estão atuando, não vai não. O poder é inadequado. Imagine, irmãos, os discípulos, todos, Jesus não tinha chegado na multidão, eles orando, repreendendo, em nome de Jesus, e o demônio não saía. A vergonha que eles passaram, imagina a decepção que eles passaram, o vexame que eles deram ali, por não conseguir expulsar aquele demônio. Deus tinha que dar aquela lição para eles, dizendo: olha, não é assim a vida cristã. Não é porque você ontem ganhou um jogo que você vai ganhar o jogo para o resto da sua vida agora. Não. Ontem aconteceu a unção para ontem. Ontem aconteceram as bênçãos para ontem. Naquela época, eu derramei aquela unção, aquele milagre, aquele avivamento para aquela batalha, para aquela circunstância que você estava enfrentando lá, naquela situação. Hoje já mudou tudo. O demônio que atacou o menino lá fora é casta, e o poder é inadequado. Muitas vezes nós não temos a visão exata de nós mesmos em relação à nossa vida espiritual. E muitas pessoas não entendem que o que nós vivenciamos não é brincadeira. Os discípulos não conseguiram entender que o Senhor estava chamando eles para vivenciar era uma vida de batalha constante. Eles iam enfrentar as trevas, o sobrenatural, e eles não poderiam ir
simplesmente de mãos abanando, achando que estava tudo bem, qualquer situação que eles vivessem, sem nenhum preparo. Nós, como igreja, também precisamos dessa consciência. Você que é novo na fé, você que é antigo na fé, os líderes, os liderados, nós também precisamos entender que não é brincadeira vivenciar a igreja, porque a igreja mexe com o poder do inferno. Nossa igreja, ela ajuda a casa de Débora. Quantas irmãs aqui de nossa igreja foram na casa de Débora? Levanta a mão aí. Irmãs, já foram lá na casa de Débora. Se você não foi, quando tiver oportunidade, vai lá. Mulheres que ficam andando pela rua, na prostituição, no crack, na maconha, na droga, e já foram ao fundo do poço, estão tentando reconstruir a sua vida. Se para homem, lá no Jesus Transforma, é difícil, imagina para a mulher reconstruir sua vida e refazer a sua história, porque muitas delas têm filhos, têm netos. Quantos homens aqui já foram visitar lá o projeto Jesus Transforma? Levanta sua mão aí. Pois é, a mesma coisa lá no Jesus Transforma. Homens, jovens, senhores, idosos, pessoas tiveram sua vida destruída por causa de bebida, e ainda tem crente que é a favor que o crente beba, não consegue entender a destruição da sociedade por causa do álcool. Tome muito cuidado, nada contra você tomar o seu vinho, nada contra, eu estou falando, muito cuidado, porque há uma onda muito grande de pessoas, membros de igreja, e graças a Deus não é na nossa igreja, amém ou não amém? Que acham que não tem problema nenhum o crente tomar todas as cervejas da vida. E alguns já evoluíram. Fumar uma maconhazinha de vez em quando também não tem problema. Mas são membros de igreja. São membros de igreja. Mas quando a gente chega no Jesus Transforma, e a gente vê o efeito da bebida na vida de uma família, e a gente vê o efeito da bebida alcoólica, da droga, do crack, da maconha, do pó, da cachaça, aonde essa estrada dá na vida de alguém, a gente entende, é casta. E nossa igreja mexe com tudo isso, irmãos. Jesus Transforma, casa de Débora, há irmãos que estão fazendo mutirão para ajudar com roupa em locais específicos, como o bazar. Há pessoas que pegam roupa e vão lá nos cracudos para ajudar os que estão morando na rua, dar alimento, dar roupa nesse frio. Nós estamos mexendo com famílias que estão envolvidas no nosso bairro, na nossa sociedade, em mentira, gente que adora dinheiro fácil, que aprendeu que isso não tem problema nenhum, gente que vive através de vício, que vive vida dupla, vida tripla, e aí por diante. Nós, quando pregamos o Evangelho de Jesus, nós não temos ideia do tipo de pessoa e de vida e de demônios que nós estamos encarando, da onde aquela pessoa saiu, da história, e são coisas que é até difícil nós contarmos para outros. Simplesmente a pessoa se converteu e pronto, deixou a antiga vida e aquilo fica para trás, mas nós vivemos numa sociedade simplesmente deturpada, irmãos. Nós, como igreja, mexemos, lidamos com isso o tempo todo, mas muitas vezes nós achamos que vai ser tudo no automático. Nós achamos que as coisas vão acontecer na nossa vida. Eu vou lá para frente, vou cantar, eu vou lá para frente, vou pregar, eu vou lá para frente, vou fazer um teatro, eu vou lá para frente, vou trabalhar na igreja, na recepção, vou trabalhar em alguma coisa na igreja e vai ficar tudo bem. Não vai, porque o poder é inadequado. Porque o menino endemoniado lá fora é casta, é muito forte, não vai. Você pensa que está fazendo alguma coisa, mas se não entender o princípio que Jesus está dizendo aqui, você pode passar vexame, a sua vida pode ser destruída por causa de tudo o que Satanás pode inventar e talvez trabalhar contra na tua vida. Alguns anos atrás, nós como igreja, não culpa, né, esquece a pandemia, que foi antes de chegar a pandemia,
Teve um ano que nós batizamos 36 pessoas no mesmo ano. Aliás, em 2 anos, 36 pessoas, que bênção, que maravilha. Fomos no ápice, as redes de crescimento trabalhando, evangelizando, discipulando, foi uma bênção maravilhosa, fizemos uma festa maravilhosa. Mas você pensa que Satanás fica satisfeito? Muitos deles já voltaram para a vida que estavam. Você conhece alguém que aceitou Jesus e que não está mais aqui hoje? Levanta a mão aí. Você conhece alguém? Já voltou para o pecado? Já abandonou Jesus? É isso aí, quase todo mundo com a mão erguida. Já voltou para o pecado? Já abandonou Jesus? Porque na mesma proporção que nós trabalhamos, nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. Há poderes espirituais enormes lutando contra nós. E o poder da igreja é inadequado para a luta que ela enfrenta, para a batalha que ela enfrenta. E o que nós precisamos resolver em primeiro lugar na nossa vida o tempo todo? Avivamento. Aviva-me, Senhor. Porque quando nós nos avivamos, porque quando nós clamamos por isso, porque quando nós pedimos isso, acontece que o Senhor Jesus falou: se você bater na porta e você insistir, ela vai se abrir. E se você pedir ao Senhor por um avivamento, por um motivo tão nobre, por uma razão tão específica, o Senhor vai abrir seus olhos. O Senhor vai regar sangue, Ele vai fazer sangue bater, regar aí o seu coração, e o seu coração vai pulsar de novo por Jesus. Amém ou não amém, meu irmão? Quando nós pedimos isso, quando nós clamamos por isso, quando nós intensificamos nossa vida nisso, o Senhor, Ele age aqui. Quando a gente pede por avivamento nesses dias, nós não estamos só pedindo por outras pessoas. Pedir por outras pessoas é muito bom, e você deve orar pelos irmãos e por essas pessoas, mas o foco, a ideia, o clamor é pelo seu coração. É você, porque todo o tema está na primeira pessoa. Aviva-me. Eu preciso de avivamento. Vamos repetir mais uma vez essa oração. 1, 2, 3 e já. Aviva-me. Nós precisamos voltar ao Senhor Jesus, dobrar os joelhos, confessar nossos pecados, pedir o Espírito Santo: Senhor, entra em mim e me enche por completo. Senhor, eu estou deixando outras coisas encher meu coração, mas eu quero que Tu enchas o meu coração, porque o Espírito Santo só entra em espaço na nossa vida que nós damos, irmãos. À medida em que nós nos esvaziamos, o Espírito Santo enche o nosso coração. Betel, Igreja Batista Betel em Pilar, você que se considera membro dessa igreja, nós não podemos dizer que nós não oramos. Nós oramos, mas oramos pouco. O ardor pela oração no seu coração ainda é muito pouco, ainda está longe. Há igrejas na nossa região de pobres, pessoas sem recursos, mas que numa reunião de semana, pela manhã, reúne cerca de 1.000 pessoas orando. Há igrejas que existem nesse local, que as pessoas têm um coração enorme, voltados para querer orar, e nós estamos longe disso. Nossas reuniões de oração semanal, terça e quinta, às 8h30 da manhã, são show de bola, são agradabilíssimas, são maravilhosas, são leves, são gostosas demais. Porém, nós temos aqui um exército de 20 pessoas que toda terça-feira insistem em ajudar e manter essa chama da oração acesa durante a semana. Sabemos que muitos poderiam, mas não querem. O coração não bate para isso aí. Nós não podemos dizer que nós não fazemos. Fazemos. E amém porque fazemos. E mesmo em tempo de pandemia, essa igreja não fechou. Em tempo de pandemia, essa igreja continuou firme, proclamando o evangelho de Jesus. Em tempo de pandemia, ao invés da gente retroceder, nós avançamos. Nós agora podemos alcançar pela internet pessoas que nem podem chegar aqui na nossa região, no nosso bairro, que não podem vir à nossa congregação.
Em tempo de pandemia, nós avançamos, porque nós temos agora mais um culto de oração, que é o culto de quinta-feira, porque alguns não podiam vir na terça, mas podem vir na quinta. Em tempos de pandemia, nós avançamos, não tivemos problema financeiro nenhum. Essa igreja não botou ninguém para fora, não mandou ninguém embora. Essa igreja não deixou de ajudar um missionário. Essa igreja não retrocedeu em nada nos seus projetos financeiros, porque o povo foi fiel ao Senhor. Amém por isso. Amém, igreja? Nós não podemos dizer que nós não fazemos. Fazemos, mas fazemos pouco. Poderíamos fazer muito mais. Nós avançamos, mas avançamos pouco. Nós tínhamos capacidade de avançar muito mais. Nós trabalhamos, mas poderíamos trabalhar muito mais, porque é um grupo de 30, 40 carregando 300. Porque muitas pessoas estão sentadas, aguardando alguma coisa acontecer, e não entendem que precisam intensificar sua vida de oração, porque o poder é inadequado para a luta que enfrentam. Satanás não quer que você vá para o mundo, meu irmão. Satanás não quer que você volte para uma balada, para uma festa, para uma cachaçada. Satanás não quer, porque com isso a gente vai orar como tem orado pelos que estão distantes do Evangelho. Satanás quer que você fique aí, sentado, achando que está bom. O bom é o inimigo do quê? Do ótimo. Quando a gente acha que está bom, que já fizemos tudo, quando a gente acha que não tem mais o que crescer, aprender, o que servir, aonde servir, algo para fazer diferente no reino de Deus, é aí que Satanás quer que a gente chegue, e dali a gente não passa. Nós fazemos esse ano 20, a memória falha, acho que é 23 anos de igreja, 4, não sei, não lembro mais, né? 1998, foi fundada essa igreja, né? Nós fazemos mais um ano, a gente vai fazer mais uma década, tá bom? Sai esse grupo, entra outro grupo, a igreja continua como está, passa outra década, 40 anos, sai o grupão, entra outro grupão, passa a década de 50 e a gente continua, 50 anos, daqui a pouco a igreja está fazendo jubileu de alguma coisa, e as mesmas pessoas, e o mesmo tamanho, e a obra é a mesma. O diabo quer isso, justamente isso, que você se conforme, achando que está bom esse ar-condicionado, a cadeira, as coisas, a luz e tal, o som, está bom. Fazer o que para mexer? Não mexe. Mas o bom é o inimigo do ótimo. Quando eu acho que minha vida espiritual está boa, é porque eu já estou retrocedendo, eu já estou regredindo, eu já estou voltando para uma posição aonde não é o que Deus quer para a minha vida. O tempo todo, como igreja, eu tenho que entender que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que dedicar-me ao Senhor, mas que eu tenho que pedir: Senhor, me leva mais adiante, me leva para águas mais profundas, me leva para uma situação diferente, eu quero aprender, eu quero me doar mais. Irmãos, a onda de frieza e destruição, ela está vindo e ela está pegando, sabe quem? Os seus filhos, os seus netos. Está pegando justamente aqueles que deveriam levar o Evangelho para outra geração. Porque olha em volta, vê quantos aí você vê que tem menos de 18 anos de idade. Quantos tem? Levanta a mão, menos de 18 anos de idade, levanta a mão aqui. 1, 2, 3, 4, acabou. Menos de 18. Se eu descer mais, menos de 15, menos ainda. Cadê? Foi pandemia que levou? Foi pandemia que levou seus filhos? Seus netos? Foi pandemia que fez não ter a presença deles, o ardor? Não, irmãos, é porque a onda está vindo. E a onda vem levando os mais fragilizados. Você que é pai de crente, você que é avô de crente, tio de crente, clame por eles, ore por eles, insista, trabalhe, faça tudo o que for necessário para
que eles tenham uma experiência genuína com Jesus, porque só quem tem uma experiência genuína com Jesus é que vence a onda da frieza espiritual. É casta o que enfrentamos, o poder é inadequado, é a segunda lição desse texto. Jesus encerra a conversa com eles dentro daquela casa, porque depois que Jesus fala isso, eles saem e continuam a vida. Jesus fala para eles: olha, essa espécie só sai com oração, pela oração e pelo jejum. Essa é a nossa lição. Falta oração e jejum. E como eu falei para os irmãos da outra vez, repito, tem hora que a gente fica pensando: vamos falar disso de novo? De oração e de jejum? Quantos aqui já participaram de campanha de 40 dias de jejum e oração? Levanta a mão. Olha aí. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar de oração de novo. Sim, precisamos falar. Tem hora que eu penso se eu devo falar sobre oração, sobre isso de novo, porque olha só, vocês levantaram a mão. A grande maioria da igreja levantou a mão. E quem precisa ouvir de oração e quem tem que se dedicar à oração e jejum, nem aqui está. E não pense que está vendo pela internet, que também não está vendo, não. E porque quem precisa mesmo, que está frio, que está gelado espiritualmente, que Satanás está gradativamente puxando a sua vida, não ouve, não está aqui. Mas será que a gente tem que continuar? Sim. Porque se chegamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado na base da oração. Se você está aqui, é porque o Senhor está te sustentando na base da oração. Amém? E é a base da oração que você vai prosseguir. É na base da oração que você vai ver milagre novo. Muitas pessoas não levam a sério. Muitas pessoas só participam por participar. Muitas pessoas não se dedicam, não levam a sério as coisas de Deus em nada, quanto menos em relação à oração. Nós sabemos, é verdade que se não fosse, nós não estaríamos nessa situação. Nossos jovens estariam avivados, nossos adolescentes estariam avivados. Se levássemos a sério a vida de oração, as almas continuariam se rendendo aos pés do Senhor, mesmo em tempo de pandemia. Se levássemos a sério a vida de oração, os crentes não achariam normal pecar, não estariam relativizando o pecado. É pecado ou não é? Depende da maneira que você olha. Pode ser, pode não ser. Se levássemos a sério a oração, a vida cristã, nossa situação seria outra. Mas é isso que o Senhor disse que é o resultado, que é o remédio: oração e jejum. É por isso que você precisa fazer isso nesses dias. É por isso que os irmãos da igreja já receberam em seus celulares a devocional dessa semana. Quantos já receberam aqui hoje a sua devocional da semana? Levanta a mão. Levanta a mão. Tem gente que não recebeu. Sabe por que você não recebeu? Você não recebeu por duas coisas: porque você não colocou o seu nome na lista de transmissão da nossa igreja. Lá na saída tem a central da campanha. Lá você vai, nessa saída do culto aqui, você vai colocar o teu número de celular. Você deve ter trocado de celular. Ou talvez por alguma razão o número do seu celular não está na lista de transmissão da nossa igreja. Então você urgentemente precisa colocar lá isso hoje. Não deixa passar, faz filinha lá, espera a tua vez, mas meu nome e meu número, vai chegar para você. Em algum momento vai chegar para você. Uma devocional por dia. Uma devocional para a segunda, leitura bíblica devocional, e você gastando tempo, meditando ali em oração, seu tempo a sós com Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando chegar na sexta-feira, você vai se dedicar a fazer um jejum. Um jejum, a proposta, a sugestão é que seja um jejum de alimento. Que você esteja pelo menos 6 ou 12 horas em jejum, na sexta-feira. E por que jejum? Jejum não é dieta, não é deixar de comer. Jejum é o tempo que eu vou deixar de me alimentar, porque naquele tempo eu quero dedicar-me mais à leitura bíblica, à leitura da Bíblia e à oração. Se eu fizer jejum de 6 horas, posso estar até trabalhando, mas eu vou fazer de forma com que o meu tempo ali eu esteja mais intensificado na leitura da palavra e na oração.
E talvez você não possa fazer o jejum porque você tem problema de saúde, toma um remédio que tem que ter alimento no estômago, amém. Então você não vai fazer o jejum completo, faz o jejum de Daniel, faz o jejum só de legumes, tira a carne, tira a mistura, vai até economizar um dinheiro também. Mas esse não é o problema, esse não é o foco. Tira a carne, vou comer nessa sexta-feira só legume, água, sal e azeite, pronto, acabou. Eu não posso ficar sem comer, porque eu carrego peso, porque eu tenho minha vida e tal, e se eu ficar sem comer eu desmaio. Amém, tira a internet, um jejum de redes sociais, pega teu celular e tranca dentro do armário e esquece ele. Eu não posso fazer jejum de rede social porque eu trabalho com isso, eu preciso das redes sociais para a minha vida. Então, meu irmão, escolhe alguma coisa, mas que nessa sexta-feira você faça um jejum em prol do quê? Avivamento na sua vida. Você poderia fazer um jejum para curar alguém, você poderia fazer jejum para alguma outra área específica, mas o foco está sendo dado aqui, do altar da sua igreja. O foco do jejum de sexta-feira é por um avivamento na sua vida. O tema é esse: aviva-me, Senhor, eu preciso de avivamento. O foco é esse. E nós vamos ter a nossa mini vigília na sexta-feira. A ideia é que seja de que forma você conseguir fazer esse jejum. Não importa o que seja, mas que esteja no teu coração e que você dedique-se à leitura da palavra e à oração com mais intensidade na sexta-feira. Você venha para a nossa mini vigília. Só em vir para a mini vigília é um desafio para a vida da Betel, porque pode ter culto em qualquer outro dia, que não seja domingo, pouquíssimas pessoas vêm. E não é porque estão na faculdade nem trabalhando, é porque o coração não tem sangue, é porque o coração não tem sangue batendo forte. Já teve dias que a gente chamou nessa igreja cantor, pago para uma programação especial da igreja. A própria igreja não veio? Porque falta sangue no coração, sangue espiritual, regando as veias do coração, para ele bater forte por Jesus. Tem sempre alguma coisa. Poxa, pizzaria, comidaria, abriu ali, eu marquei sexta-feira, vou entrar naquela fila. Já viu a fila que está fazendo? Aí passando para ir para casa de carro, aí eu olhei a loja, a fila ia de quase até outro quarteirão, mas na frente tinha uma igreja, a igreja vazia. Essa é a realidade. A gente faz fila para entrar na pizzaria, na comidaria, mas para as coisas de Deus não tem tempo. Estou cansado, está frio, está calor. O desafio, meu irmão, é que sexta-feira você dê algo mais da sua vida para Deus, algo mais do que vir a um culto no dia de domingo. Você venha para a sua mini vigília, bota na tua agenda, fecha lá o que tem que fechar, não atende quem tem que atender, faz alguma coisa para que você possa estar aqui em jejum e todos nós com o mesmo foco, dizendo para o Senhor: Senhor, eu coloco aqui minha vida em oração, porque eu preciso de avivamento. Posso ouvir um amém, meu irmão? Essa semana você é desafiado para estar com a gente nesse foco. Domingo que vem eu conto os desafios da outra semana. Agora vai o desafio dessa semana, o seu tempo a sós com Deus diariamente, e sexta-feira nossa vigília de oração. É para isso que você está sendo chamado. Você está sendo chamado para intensificar a sua vida de oração e mudar essa realidade. Você vem comigo? Amém? O Senhor consegue falar ao teu coração? Deus consegue alcançar a sua mente nessa noite? Deus consegue tocar no seu coração que aquele menino lá fora não é uma bobeirinha? Deus consegue falar para você que o menino lá fora é casta e o problema é uma onda gigante que se aproxima e que a gente não pode relativizar, minimizar o problema, mas precisamos intensificar nossa vida de oração. É nosso tempo disso. Vamos orar? Quantos irmãos do louvor estão vindo aqui à frente? Nós vamos